Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vai? Espero que você esteja bem. A quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Roldan. O que eu quero tratar nessa noite aqui é o que o título traz. É possível um cristão regenerado ter dureza de coração? Isso pode acontecer? Eu queria definir os termos primeiro. Quando eu coloco um cristão regenerado, automaticamente eu estou querendo expressar que eu não estou falando de um cristão nominal, ou seja, aquele que se diz ser cristão, mas de fato não é, ou seja, aquele que se diz ser convertido, mas não foi. Por quê? Porque aquele que realmente creu, esse foi justificado e regenerado. E o que é a regeneração? A regeneração é o novo nascimento, ou podemos dizer também que é quando o homem é feito nova criatura. O que é isso? O ser humano é um ser caído em seus pecados, é inclinado ao que é mal e nasce com natureza pecaminosa. O ser humano foi feito bom, foi feito à imagem e semelhança de Deus na questão de moralidade. Porém, o homem pecou e a partir disso o homem nasce com sua natureza má. O homem já não nasce mais com a natureza segundo a imagem e semelhança de Deus, perfeito como era Adão. Você vai ver Gênesis 5:1 que diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 5:3, somente 2 versículos depois, diz que o descendente de Adão foi feito à imagem de Adão. Então nós já nascemos com a herança adâmica, da natureza pecaminosa. Romanos 5:12 diz isso muito claramente. Então a gente vai ver o seguinte: como que o ser humano nascido com sua natureza pecaminosa, a imagem de Deus no ser humano já não está mais como era na criação de Adão, ela já está corrompida, e o homem inclinado ao que é mal. Como que o homem passa a ser feito nova criatura? A partir da fé em Jesus, ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo, e posteriormente ele é regenerado. E essa regeneração estará completa quando o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Nós temos em Romanos 8 que diz que aquele que foi chamado por Deus e creu, esse foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, aquele que creu, aquele que foi salvo, ele tem um destino pré-definido, que é exatamente a restauração da imagem do Filho de Deus no homem. Ou seja, é a restauração da imagem de Deus no homem. Então, quando se dará isso? Quando o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. Essa regeneração, esse novo nascimento, o fato de sermos feitos novas criaturas, acontece que agora não somos mais somente inclinados ao que é mal, mas também somos inclinados ao que é bom, inclinados às coisas de Deus, inclinados às coisas boas, inclinados a cumprir os mandamentos do Senhor, adorá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ver que a regeneração, ela nos impulsiona a fazer o que é certo. E executar isso que é certo é o que chamamos de santificação, a qual é impulsionada por essa regeneração. Então nós estamos definindo aqui que não é alguém que é apenas um simpatizante da fé cristã, não é alguém que até gosta, até está ali no meio, mas não teve uma conversão genuína. Não, nós estamos falando de um sujeito que genuinamente se converteu, realmente creu, realmente foi regenerado.
Então nós vamos ver isso. E o que é o coração duro? Ou a dureza de coração? Nós temos um texto muito famoso em Mateus 19, onde fala sobre a questão de um divórcio mediante a porneia. Alguns usam muito a palavra adultério, só que a palavra ali é porneia. O que quer dizer a palavra porneia? No original grego é porneia. Então o que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer imoralidade sexual. Então, diante de uma imoralidade sexual, algumas pessoas cometendo dão direito aos cônjuges de se separarem e estes casarem de novo. E o texto diz que o fato desses não continuarem com seus cônjuges que cometeram porneia seria uma dureza de coração. Porém, perceba que não chega a ser um pecado, porque senão Deus não compactuaria. Quando eu digo compactuar, é no fato de aceitar, porque Deus ali está dizendo que aceita que a pessoa venha decidir não continuar com aquela que o traiu. Vou usar aqui a linguagem mais fácil. E então não pode ser dado como pecado o caso de não refazer ou continuar o casamento depois de um adultério. Então eu não quero tomar esse texto como base para falar da dureza do coração, porque ali é uma dureza em continuar ou não com a pessoa que lhe fez mal. Quando eu quero falar de dureza do coração, eu estou falando, o pessoal está me cumprimentando aqui na live, a paz do Senhor a todos. Eu estou falando da dureza de coração em relação a não ouvir a Deus, não ouvir as suas orientações e não se arrepender de seus erros. Nós temos no Antigo Testamento vários textos que diz que o povo, em muitos momentos, eram duros de coração, tinha um coração duro, um coração de pedra. Nós vemos textos que vão dizer o seguinte, que mesmo que não use essa palavra, essa nomenclatura, mesmo que não diga assim, mas você vai perceber pessoas que estão deixando o seu coração duro. O jovem rico, no Novo Testamento, Ananias e Safira, eles estavam diante de o jovem rico estava diante de Jesus, a personificação da graça de Deus, e ele ignorou tudo isso. Você pega Ananias e Safira, estavam diante de agora uma repreensão vinda do Espírito Santo através de Pedro, e ignoraram isso. O que seria a dureza do coração? A dureza do coração é exatamente uma pessoa que ouve a voz de Deus através da pregação da palavra, através aqui aos que creem como eu, que Deus fala assim com o ser humano diretamente, seja audivelmente, seja por visão, sonho, seja através da leitura bíblica, através da pregação, enfim. É aquele tipo de pessoa que está ouvindo Deus falar. Por quê? Porque nós somos chamados de ovelhas de Cristo. E as ovelhas são dirigidas pela voz do seu pastor, que é Cristo. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quem é a voz de Jesus na terra hoje? É o Espírito Santo. Então as pessoas estão ali ouvindo. Quando o ser humano, um cristão, alguém que crê em Jesus, alguém que foi regenerado e alguém agora que é impulsionado por essa regeneração e pelo Espírito Santo a viver uma santificação, ou seja, fora da prática do pecado, eu não estou falando de deslizes que acontecem uma vez ou outra, estou falando de prática. Então, fora da prática do pecado, essa pessoa vai ouvir o Espírito Santo. E você quer ver o que é a dureza do coração?
é Deus que está falando, né, na pessoa do Espírito Santo. Não faz isso não, fulano. Eu sei que você está sendo tentado. Aí você está ali ouvindo isso no seu coração, você está lembrando de uma passagem bíblica, você está lembrando de uma pregação, e você continua rumo ao caminho contrário, ou seja, a executar o feito. A gente fala muito sobre, né, no nosso meio, as questões de pecados sexuais são muito falados, e a gente às vezes negligencia de falar de outras coisas, mas eu vou pegar o pecado sexual. Imagine um cônjuge que começa, está lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ambiente social, sei lá. Ele começa, uma outra pessoa, uma terceira pessoa começa então a querer ganhar aquele espaço para flertar com ele, ou com ela, né? E aí, essa pessoa já está ouvindo o Espírito Santo falar, não dá corda, corta. Aí a pessoa continua dando corda. E o Espírito Santo está falando, não faz isso, a pessoa continua. Essa pessoa vai para casa, chega em casa, vê o cônjuge, oi amor, tudo bem e tal, e finge que nada está acontecendo. Chega no dia seguinte, essa terceira pessoa continua ali em cima, aí fala, pô, vamos, me dá teu WhatsApp. Aí o Espírito Santo está falando, não faz isso, não dá, corta. E aí a pessoa não corta, ela continua dando corda. Ela vai deixando o seu coração duro aos avisos de Deus. Daqui a pouco, a pessoa marca um encontro. O Espírito Santo está falando, não faz isso, não faz isso. Aí a pessoa deixa o coração duro, vai para casa, encontra o cônjuge, finge que nada está acontecendo e já está com o encontro marcado com outra pessoa. Em Tiago 1 diz que isso já é pecado, porque você já concebeu no seu coração o ato. O fato de consumar só vai trazer luz àquilo que já está em seu coração, só vai trazer isso à tona. Então, aí a pessoa ainda vai lá e executa o ato, né? E o Espírito Santo está falando, não faz, não faz, não faz, a pessoa vai lá e faz. É exatamente quando diz sobre a dureza do coração de Faraó, lá em Êxodo. Deus usou Moisés e Arão para falar com Faraó. Faraó o tempo todo fechou o seu coração. Pelo quê? Pela sua soberba. Em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, diz que nós somos tentados por 3 tipos de concupiscência. Concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Faraó foi tentado pela soberba da vida, porque ele se achava Deus, até porque a crença egípcia colocava ele como Deus. Então ele achava que o Deus de Israel não ia fazer nada contra ele, não tinha poder para tal. Às vezes o ser humano cristão, ele, cheio da sua concupiscência, dando vazão a ela, seja da carne, dos olhos ou da soberba, ele fecha o coração, ele endurece o coração. E aí vai lá e faz. Mas não era um regenerado? Sim. Ele tinha uma natureza já, um retorno à imagem de Deus, pelo menos em um certo estágio, tinha. Estava completa? Não. Então ele ainda tinha a natureza pecaminosa. E ele deu vazão a essa natureza pecaminosa. É possível, sim, um regenerado dar vazão à sua natureza pecaminosa que ainda está nele. E quando ele faz isso, ele endurece o seu coração. E por mais que Deus esteja falando, não faz isso. Não calunia, não traia, não difame, não minta, não roube, não puxe o tapete de ninguém, não assassine,
enfim, não cometa coisas erradas, essa pessoa endurece o seu coração. E infelizmente é possível sim que um regenerado endureça o seu coração. A coisa mais triste que tem, às vezes as pessoas falam assim, pregação exortativa é muito ruim. Não, é muito boa, muito boa. Porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama. Eu falo que eu tenho muito medo de Deus nunca me repreender. Porque eu sou ser humano e ser humano erra. Em algum momento ou outro ser humano erra. E eu tenho medo de Deus parar de repreender, como eu acho que as pessoas devem ter medo de Deus não repreendê-la em momento algum. Porque pode acontecer Romanos 1:24, que tem a ver com o segundo momento de Faraó também. Que Romanos 1:24 diz: e Deus os abandonou segundo suas próprias concupiscências. Ou seja, você quer ficar assim? Então fica. Mas sofra as consequências da perdição depois, da condenação eterna. Foi o que aconteceu com Faraó. Quando diz que Deus endureceria, era que Deus ia manter. Faraó 7 vezes endureceu seu coração, se não me engano. Se não me engano, 7 vezes. Antes de Deus endurecer o seu coração, ou seja, deixar como estava. Você quer ficar assim? Então fica. Não vou mais trabalhar com a minha graça sobre o seu coração, não. Isso é uma palavra porque nós precisamos sempre atentarmos ao que Deus está nos falando, ao que Ele está nos alertando, e as direções de Deus, do nosso Cristo, o nosso pastor, através da sua voz, que é o Espírito Santo. E se alguém está no erro, que se arrependa e volte a ouvir a voz do seu sumo pastor, Jesus. Amém? Irmãos, você que viu, dá um curtir, compartilha com seus amigos. Eu vou botar lá no Facebook, eu vou botar lá no YouTube, no meu canal. Também fique ligado no meu canal, se inscreva lá, curta os vídeos que tem lá, tem bastante vídeos. É muito importante porque tudo que eu faço aqui é com a intenção de ajudar, de trazer um conhecimento mediante, colaborar mediante o que eu tenho estudado. Deus tem me dado graças de poder estudar para ajudar outros. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço.